Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E o Santos está classificado para a terceira fase da Copinha, né? Venceu o São José hoje, São José do Rio Grande do Sul, por 3-0 e enfrenta novamente a Ferroviária, né? Como eu tinha dito aqui no último vídeo até, que foi a derrota para a Ferroviária, né? A segunda fase, você pega o primeiro do outro grupo se você foi segundo, ou se você foi primeiro, pega o segundo do outro grupo, né? E aí passa para a terceira, que aí você enfrenta novamente quem era do seu grupo se você passou. Você e o seu adversário do seu grupo, claro, avançaram. Que foi o que aconteceu. A Ferroviária bateu o Vitória, que era do grupo São José. Bateu não, na verdade foi 2-2 e nos pênaltis venceu e avançou de fase, né? Para encarar agora o Santos novamente. Ainda não tem a data definida, né? Foi hoje o jogo, os dois jogos. E deve ainda ter alguns outros jogos para acontecer, claro, deve amanhã, talvez amanhã saia, ou depois de amanhã no mais tardar, né? Porque até amanhã tem jogos ainda dessa fase, né? Da segunda fase da Copinha. Mas sobre a partida, o Santos mostrou um primeiro tempo que vinha mostrando, né? Um primeiro tempo abaixo. A escalação do Zago hoje me incomodou um pouquinho. Ele lançou dois volantes de marcação mesmo, né? Gustavo Henrique e André Klaus. O André fez uma partida muito ruim, ele já tinha ido mal contra a Ferroviária, mas hoje foi bem pior, eu achei até. E aí quando muda o time no intervalo, o segundo tempo o Santos vai bem melhor, né? Até no primeiro, eu acho que ainda conseguiu criar algumas oportunidades, né? O goleiro, eu esqueci o nome do goleiro, esqueci o nome do goleiro do São José, fez duas belas defesas, né? Uma no chute do Bom Tempo e outra do Rodrigo. Mas talvez ali a partir dos 25, o Santos deixou o São José jogar e equilibrar completamente a partida, tanto que o São José chegou, e eu até anotei aqui aos 43 exatamente, o jogo passou na Cazé TV, então tem o jogo inteiro lá. Se você for lá e ver a partida, né, aos 43 do primeiro tempo, os dois zagueiros, Matheus Matias e Diego Borges, moscam completamente, uma bola passa nas costas dele e o atacante São José sai na pequena área ali sozinho, né? E quase abre o placar, né? Mas então foi um primeiro tempo que o Santos nos primeiros 20 minutos ali teve chances, mas principalmente mais na individualidade. O Rodrigo fez uma boa partida hoje, o Matheus Xavier para mim fez uma ótima partida, e o Vinícius Lira também vem sendo o principal jogador do Santos nessa copinha, também fez um bom primeiro tempo. E aí no segundo, eu vou até falar a escalação do primeiro. Eu só queria, até tava procurando aqui, eu queria achar o nome do goleiro do São José. Poxa, o menino fez. Edson Júnior fez boas defesas ali. O menino do time gaúcho. O Santos foi a campo com João Fernandes, Gabriel Simples, Matheus Mina, Diego Borges e Vinícius Lira. No meio, Gustavo Henrique, André Klaus e o Rodrigo César. O Rodrigo era um meia caindo até perto do Bom Tempo ali. Aí o Zago passou o Bom Tempo pro lado direito, começou com o Matheus Xavier no lado esquerdo e o Enzo como centroavante. E até eu vou voltar aqui para mim falar um pouquinho disso. Ele tinha falado, por isso que eu até não critiquei tanto as mudanças, né? Eu falei que eu tinha preferências, claro, alguns jogadores ali eu acho que não tem, ou dos mais velhos, né? Não vão chegar a jogar no profissional do Santos, ou pelo menos no momento não tem essa qualidade. Mas ele tinha avisado que ia revezar o time na primeira fase, e foi o que ele fez. Então, a partir de agora, sim, eu imagino que estejam o Zago e a comissão contando que agora, a partir desse momento, o nosso melhor time vai entrar em campo. Eu não concordei com a escalação, não acho que esse é o melhor time, ou pelo menos o mais ideal para a partida em questão, né? Hoje contra o São José, a próxima contra a Ferroviária, e assim sucessivamente se for avançando, né? Eu não gostei dessa dupla de volantes, eu acho que os dois são muito marcadores e o André, eu não vejo até jogando no profissional do Santos. O André já estourou a idade, já vai fazer 21 esse ano, é a última competição dele de base. Na zaga, também já até falei várias vezes, os zagueiros mais jovens para mim são melhores. Gostei de pelo menos a entrada do Matheus Xavier na esquerda, porque é uma diferença assim, um abismo de diferença de qualidade técnica, do quanto ele consegue tirar marcadores e criar espaços pelo lado esquerdo, principalmente para o Vinícius Lira subir em relação ao Nava, é muito grande a diferença. O Perlaza, que não vinha bem também, entendi a sua saída do time, e aí ele passa o Bom Tempo para lá. Eu prefiro o Bom Tempo como armador mesmo, ou como camisa 8, igual ele vinha fazendo, e até acho que no segundo tempo, quando tem as mudanças que eu já vou falar também, ele volta para ser camisa 8, eu até acho que ele vai melhor, porque ele consegue chegar ali nos espaços criados justamente pelo Nadson, que entrou, e pelo Rodrigo, tabelando com o Rodrigo. Quando ele joga próximo do Rodrigo no campo de ataque, eles se entendem muito bem, os dois têm muita qualidade técnica, né? Então eu acho que isso é bem interessante.
Mas, enfim, já falei até no primeiro tempo, tô vendo aqui Real e Barça, tá 5-1 pro Barcelona e agora pensei que ia marcar um pênalti no Mbappé, mas tudo bem. No segundo tempo, aí eu acho que o Zago acerta em duas alterações, que a entrada calma aí, deixa eu ver minhas anotações. O Rafael Freitas entra no lugar do Enzo. Então o Rafael vai ser esse centroavante. Rafael Freitas é jogador do Guarani, emprestado ao Santos. Já falei até aqui que ele fez uma ótima copinha no passado pelo Guarani. Fez alguns jogos na Série B. E aí o Santos pegou ele por empréstimo no meio do ano. Jogou mais pro final do ano até. Jogou algumas partidas no Paulista. Falei, ele foi bem. Eu vi ele bem em alguns jogos do Paulista Sub-20. Entrou muito bem hoje. É um atacante que ele não é bem um centroavante, mas tem ali uma velocidade, um posicionamento interessante na área. E fez 2 gols, né? Já vamos chegar nos 2 gols dele. E aí entrou o Natson no lugar do André Klaus. Com isso, o Natson abriu para a direita. O Bom Tempo voltou para ser um camisa 8. Ele é o camisa 8 no sentido literal, né? Mas para ser o segundo volante, entre aspas, ali, né? E aí o ataque com muito mais mobilidade consegue um pênalti numa jogada rápida, inteligente ali entre Natson, Rodrigo e Bom Tempo. Bom Tempo sofre o pênalti, ele mesmo cobra, faz 1-0. Depois, outra ótima jogada entre Matheus Xavier, Rodrigo César e o Rafael Freitas, que o Rafael faz o gol, né, o 2-0, isso em sequência ali, e já matou o jogo. O Santos praticamente aí já nem sofreu com o São José. Tem esse talento, essa quantidade de jogadores incisivos na frente ali, jogadores com ótima capacidade de drible, ótima capacidade de infiltração e de finalização também, apesar de, eu vou ter que repetir o negócio do Rodrigo. Mas esses jogadores ali criaram muito volume, né, foram criando muitas oportunidades. O Santos perdeu vários gols, inclusive. E aí depois ainda sai até um terceiro numa boa jogada do João Ananias, que entra na lateral esquerda no lugar do Vinícius Lira. Acho que foi só para descansar mesmo ali. No banco hoje foi o... Eu acho que o Rafa Gonzaga não estava no banco. Vou até olhar aqui a escalação que o Santos mandou. Peraí. O Rafa Gonzaga não estava no banco, então ele entrou e expulsou mesmo. Rapaz, expulsou o goleiro do Barça, o Chesney. Divaguei. O Rafa Gonzaga não estava no banco, que é o lateral esquerdo reserva, então o João Ananias, que é canhoto, tem uma boa saída de bola, tem um bom trato com a bola, apesar de ser zagueiro, fez essa lateral. E aí ele fez uma boa jogada. O Rafael Freitas deu uma bela balançada no zagueiro ali, tirou e com qualidade, né, fez esse terceiro gol. Então acho que tem os méritos do Zago em ter mudado esse time no segundo tempo, mas eu acho que ainda falta muito aquela capacidade de colocar essa bola pelo meio com tranquilidade. Depende um pouquinho demais de jogadas individuais e utilizando muito só os lados do campo. E não tem problema necessariamente você só usar os lados do campo. Aliás, você usar bastante só os lados do campo. Usar bastante os lados do campo. Pronto. Agora, se você só usar os lados, aí é um problema. É isso que eu quero dizer, né? Falta um pouquinho de tranquilidade para colocar essa bola pelo meio por dentro. E tem dependido muito de individualidades. Hoje acabaram até aparecendo mais, né? Falar também do Rodrigo. O Rodrigo acho que hoje fez o melhor jogo dele na Copinha, limpando com muita facilidade, driblando, criando espaços, mas ele precisa melhorar a finalização dele. No Sub-17 ele foi artilheiro, no Sub-20 ainda não conseguiu isso. Não sei se é um nervosismo, não sei se também ainda é uma falta de costume, não acho que seja isso, acho que é um pouquinho de... Falta ter uma tranquilidadezinha ali para ele colocar e fazer esses gols. Ele tem muita qualidade, tem muita capacidade para isso. Até no primeiro tempo quase fez, só não fez porque o goleiro fez uma grande defesa, né? Mas no segundo ele acabou perdendo 2 gols ali na frente. Precisa ter essa tranquilidade, mas é muito bom jogador e hoje demonstrou isso. Natson entrou muito bem pelo lado direito, um pouquinho fominha, mas assim, eu tava torcendo para ele ser fominha e fazer o gol dele. Tava muito nessa expectativa. Mas para mim o melhor do jogo foi o Matheus Xavier, no sentido geral, né? Criou boas oportunidades, participou ali dos 2 gols, queria fazer o dele, faltou uma finalização, uma oportunidade boa para ele fazer, que acabou não aparecendo. Teve uma que ele finalizou o segundo tempo de forma bem perigosa. Mas enfim, também acho que dá para a gente destacar aqui mais um bom jogo do Vinícius Lira, como eu falei, o Rodrigo, o Bom Tempo. De destaque negativo, talvez... O Enzo hoje perdeu outra oportunidade muito boa na frente e não conseguiu participar tanto, ajudar tanto no ataque, nem fazendo pivô. E na zaga, acho que uma atuação muito ruim do Matheus Matias no primeiro tempo, né? O segundo deu uma acalmada ali, mas ele errou 2 passos ali que entregou quase, que é perigoso, né? Mas em momentos decisivos assim, o Santos não pode chegar a errar tanto, ainda mais um jogador tão experiente quanto ele, né? Em relação aos outros meninos, né? Já tem seus 21 anos.
Eu não gosto de ficar falando individualmente, você sabe, para não ficar crucificando nenhum dos meninos, mas é um jogador mais experiente que precisava ter atuações melhores e até agora não teve. Se for pensar no lado da experiência, apesar de, como eu falei, em questão de qualidade técnica, eu acho que os dois reservas são bem melhores que os dois titulares. Mas é isso, agora o Santos enfrenta a Ferroviária, a gente espera a data aqui para saber e vamos ver, né? Esse time está avançando, o primeiro tempo hoje também não foi ideal, mas acho que o segundo teve um volume muito melhor e muito mais legal. Vamos aguardar, tomara que o próximo jogo seja ainda melhor nesse sentido. Não sei se a gente volta hoje, depende muito do Santos, se o Santos vai soltar alguma coisa, acredito que não, né? Não anunciamos nenhum jogador mais hoje. Tiquinho fez exames ontem, falando do profissional, é claro. Mas, golaço do Rodrigo, hein? 5-2 Barcelona agora, Rodrigo de falta. Na falta que o Mbappé sofreu e o goleiro foi expulso. O Tiquinho fez exames ontem, uma parte, faria outra parte hoje, deve assinar o contrato entre hoje e amanhã. E aí ainda falta o anúncio ali do Léo Godoy, do Tassiano e tudo mais. Fechou? Valeu, pessoal, até amanhã.